Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o filme Original Pecado, de 1943. As comédias normalmente têm mais dificuldade de aparecerem nas categorias mais prestigiadas do Oscar, mas em 1943, duas produções foram indicadas na categoria de melhor filme. A primeira, já analisada aqui no canal, foi O Diabo Disse Não, uma comédia de costumes dirigida por Ernst Lubitsch. E a segunda é justamente essa daqui, Original Pecado, de George Stevens, que de cara já tem um dos títulos brasileiros mais estranhos da história desse canal. Senator Noonan engaged a suite beginning the 24th. Well, this is only the 22nd. You're 2 days early. Anything wrong with being 2 days early? Why, no, sir. Everybody ought to be 2 days early. When this nation gets 2 days early, we'll be getting somewhere. Yes, sir. Além de ter duas comédias indicadas a melhor filme, 1943 também viu os seus respectivos diretores indicados ao Oscar de direção, um fato que é bastante incomum. E se a parte final da carreira do George Stevens é super conhecida por clássicos como Um Lugar ao Sol, de 1951, e Assim Caminha a Humanidade, de 1956, pelos quais ele inclusive venceu a estatueta dourada, essa fase pré-alistamento militar é menos lembrada. Ele prestou serviços às Forças Armadas entre 1944 e 1946 e registrou alguns fatos históricos da Segunda Guerra Mundial nesse período. A carreira dele, no entanto, teve início na década de 1920 como assistente de câmera. Menos de 10 anos mais tarde, ele dirigiu os primeiros curtas-metragens, evoluindo rapidamente para os longas. Versátil, foi responsável desde musicais como Ritmo Louco, de 1936, até aventuras como Gunga Din, de 1939, mas sempre com uma pegada ao mesmo tempo humanista e cômica nessa fase. Original Pecado é uma sátira às consequências dos anos de guerra nos Estados Unidos, em particular o déficit habitacional enfrentado pela capital do país, Washington. Are all you people here in answer to the ad in the paper about the apartment? Sure I am, sir. I'll take it. I'm sorry, but the apartment is all rented. What do you mean, rented? Why, it isn't 5 o'clock yet. I'm very sorry, but the apartment is all rented. If there should be another vacancy, there'll be another ad. May I ask why you put us to the bother of coming here? No, you may not. Benjamin Dingle é um milionário aposentado que chega à cidade antes do previsto para um compromisso, mas não consegue encontrar um hotel com quartos disponíveis. Ele então localiza o anúncio do aluguel de um quarto no jornal e convence uma jovem secretária, a Connie, a alugá-lo para ele, mesmo contra sua vontade. Meio a contragosto, ela aceita, mas não satisfeito, ele subloca esse quarto a um outro rapaz, mais jovem, chamado Joe Carter, cobrando metade do preço que tinha pago. A partir daí, entre encontros e desencontros, o Benjamin vai atuar como uma espécie de cupido para o casal mais jovem. Só que aí existem pelo menos dois problemas. Primeiro, o Joe está prestes a sair da cidade para servir as Forças Armadas norte-americanas. E segundo, a Connie já possui um pretendente, que trabalha junto ao governo norte-americano e que se chama Charles Pendergast. You look messy. Huh? Don't you ever brush your hair? I suppose Mr. Pendergast combs his hair every hour on the hour. Mr. Pendergast has no hair. Esse filme utiliza pelo menos dois recursos muito comuns no gênero da comédia para criar as situações cômicas da história. O primeiro deles é a sátira exagerada às condições sociais de um determinado período. Como aquele era um tempo em que a imensa maioria dos homens jovens estava lutando na guerra, havia abundância de mulheres no mercado de trabalho e encontrar um namorado era bem difícil. Isso fica evidente na cena das funcionárias fazendo fila para bater o cartão enquanto dão em cima de um rapaz que passa, ou então na quantidade de mulheres que flertam com o Joe em um evento social, despertando ciúmes da Connie. Já o segundo recurso tem a ver com a coreografia dos acontecimentos. Esse é o caso da rotina da Connie logo depois de acordar.
Metódica que era, ela tinha tudo profundamente cronometrado e deu instruções explícitas ao Benjamin de como queria que tudo funcionasse do momento em que levantasse da cama até a saída para o trabalho. E é claro que nada disso funciona, então o que o espectador mais vê são desencontros, trapalhadas e até mesmo um pouco de humor físico. Good morning. Torneiras que não funcionam, gente escorregando na chuva, esbarrões no corredor do apartamento, tudo isso é mais proeminente na primeira metade do filme e serve para marcar o tom até um pouco escrachado dele, que exagera intencionalmente para provocar o riso. A graça não é só do texto, mas também das ações vistas na tela. E falando do texto, ele costura tão bem as ações do filme que foi indicado tanto na categoria de melhor roteiro original como de melhor história original, que é uma etapa anterior ao próprio roteiro e cuja categoria foi posteriormente extinta do Oscar. Eu considero ambas as indicações super merecidas porque, além de atingir o objetivo cômico, o trabalho também entrega uma história atrativa e envolvente, usando elementos sociais típicos daqueles anos da Segunda Guerra Mundial. É um texto cômico que se aproxima do slapstick clássico, mas também é inteligente, perspicaz e que se permite, inclusive, transitar por outros gêneros. Is she your girl? No, I just go with her. Is she attractive? I guess so. Well, who did you go with before that? Oh, Elsie. How long? Couple of months. What happened? She wanted to get married. What happened? She got married. As 6 indicações ao Oscar que esse filme recebeu foram todas em categorias consideradas nobres, o que reflete bastante a alta receptividade da crítica ao trabalho. A publicação Variety, por exemplo, classificou o filme como, abre aspas, uma peça de entretenimento brilhante e efervescente, fecha aspas. Agora, é preciso também citar o elenco, que tem um peso determinante para o sucesso desse projeto. Joel McCrea faz o jovem Joe, e aqui expõe mais uma faceta das suas habilidades como ator, já que ele sempre foi muito versátil ao longo da carreira. Particularmente, acho que o cinismo e a sátira do filme lhe caíram muito bem, no que parece ser o personagem mais regular de toda a história. A protagonista feminina foi interpretada por Jean Arthur, que por esse papel conquistou a única indicação ao Oscar da vida. Ela era muito popular, mas de difícil relacionamento nos bastidores, e nessa altura da vida, sua carreira já se aproximava do fim. Depois de ter feito clássicos como Do Mundo Nada Se Leva, de 1938, e A Mulher Faz o Homem, de 1939, ela encerraria sua trajetória na tela grande em Os Brutos Também Amam, de 1953. Repare como a voz dela era mais aguda do que a maioria das suas colegas, o que limitava alguns dos seus papéis. Nesse caso, eu gosto principalmente da sua postura independente e decidida, que se impõe sobre cada uma das situações sem aquela fragilidade proposital de grande parte das personagens femininas na Hollywood clássica. E preste atenção na perspicácia de George Stevens para criar uma cena em que o nosso casal protagonista está deitado na mesma cama, sem que isso fosse um problema para o código de produção, que proibia esse tipo de situação. Cada um está em seu próprio cômodo, com as camas encostadas na parede. A câmera mostra os rostos de cada um em close e através da janela do imóvel a gente vê que ambos estão fisicamente em outro ambiente. Assim, não teria como os censores reclamarem disso, mas na prática, a intenção e o calor da cena são exatamente iguais a uma situação em que ambos estivessem deitados lado a lado. I love you, Connie. Did you hear what I said? Yes. Well, if you feel the same way, would you tell me? Would you stay right where you are? Yes. I love you more than anything in the world. Quem interpretou o personagem do Benjamin foi Charles Coburn.
que não só foi indicado, como venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante daquele ano. Ele era um nome já veterano do teatro que começou a trajetória no cinema de forma relativamente tardia, quase com 60 anos de idade. Ele se consolidou nos papéis cômicos e um dos filmes mais lembrados dele é Os Homens Preferem as Louras, de 1953, junto com a Marilyn Monroe. Mas a história no gênero vai muito além disso e eu realmente acredito que muito do sucesso desse filme se deve ao seu personagem, que é fundamental para a criação e sustentação do universo cômico da primeira metade. Na parte final ele fica um pouquinho de lado para dar espaço ao romance, mas ainda assim o seu personagem é determinante para o desfecho da história. I'd be willing to cooperate. Cooperate? He wouldn't, would he? Well, that's mighty big of him. Well, what's she got to be so huffy about? What are you getting so huffy about? I guess he wouldn't even be happy that way, would he? Would you? Well, if it's that way, what's being happy got to do with it? What's being happy got to do with it? Nothing. Right. All it needs is a little teamwork. Em 1966, esse filme ganhou uma refilmagem que aqui no Brasil recebeu o título Devagar Não Corra, estrelado por Cary Grant no último papel dele nos cinemas. E aqui a falta de moradia era causada não pela Segunda Guerra Mundial, mas sim pela realização das Olimpíadas em Tóquio. Original Pecado é a prova de que o cinema norte-americano soube falar sobre Segunda Guerra Mundial sem necessariamente envolver soldados, tanques e artilharia, com foco no cidadão comum. Essa é uma comédia da mais alta qualidade e que continua sendo agradável quase 7 décadas depois do lançamento. Por isso, merece as 6 indicações ao Oscar que teve em 1943. Say, what do you think you're doing? Just looking at the hat. Pretty, isn't it? You've got a nerve. Looks pretty on her, too, doesn't it? Oh, it does not. That isn't even the way it goes on. Now, where were we? Looking for my $6. Well, I told you that I... Now, look, you don't think that I'm going to get... All right, stay. E você aí que está me acompanhando, qual é a sua opinião sobre Original Pecado? Você gosta, não gosta dessa comédia? Faz o seguinte, deixa a sua opinião sobre o filme aqui embaixo e também aproveita para falar sobre esse vídeo, sobre o canal, deixar alguma pergunta, o que você quiser. Não esquece também de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os títulos indicados ao Oscar na categoria principal de 1943 e a próxima sessão aqui do canal vai ser um filme que eu tenho certeza que vai te surpreender. Consciências Mortas, um drama da mais alta qualidade e eu te espero aqui.